Na nossa sociedade, ela tem intolerância aos erros. É esse o conceito que você tem, que todo mundo ao seu redor tá com problema, tá sequelado, precisa de uma terapia e que tá todo mundo te incomodando? Não sei não, hein? Se você pensa assim, esse vídeo é pra você. Quando a gente vê uma mãe discutindo com o seu filho, adolescente, ou com sua filha, tá claramente evidente ali uma falta de hierarquia naquela família. Quem precisa de terapia é você. Essa é uma coisa que a gente costuma ouvir muito e entender muito quando a gente começa a fazer o tratamento de nossos clientes aqui. Nesses desentendimentos, é comum que a pessoa aponte o outro como alguém que precisa de ajuda terapêutica. Talvez com comentários, vai procurar um terapeuta, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra. Por que será que isso acontece? No Me Fale Mais sobre isso de hoje, falaremos então sobre isso. Você é quem precisa de terapia. Sim, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Jaqueline Araújo, terapeuta e mentora de ansiedade. E essas palavras que o Romildo falou aqui é muito comum a gente ouvir nos nossos atendimentos, né? Na primeira entrevista, principalmente. Mas quando eu estou fazendo atendimento aqui, normalmente eu ouço isso. Não, mas meu marido tem problema, ele precisa de terapia. Era ele quem deveria estar aqui ao invés de mim. Só que aqui do outro lado a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Exatamente. Eu sou Romildo Araújo, terapeuta e controle emocional e ansiedade também. E juntos a gente consegue perceber isso. Tanto eu no processo de atendimento da primeira sessão, para depois passar essa pessoa para ser atendida com a Jaqueline, bem como também quando eu preciso fazer alguns atendimentos, é muito comum ver o marido se queixando ou a esposa se queixando de que o outro é quem precisa. E até, a gente está falando aqui de marido e de esposa, mas em qualquer relacionamento, né? Sim, com adultos já, né? No sentido de mãe e filho, os pais, os colegas de trabalho, o chefe, todo mundo precisa de terapia, menos aquela lindeza lá da ansiedade, da tranquilidade, porque ela não, mas os outros, todo mundo ao redor dela precisa de terapia. Já pensou assim? É esse o conceito que você tem, que todo mundo ao seu redor tá com problema, tá sequelado, precisa de uma terapia e que tá todo mundo te incomodando? Não sei não, hein? Se você pensa assim, esse vídeo é pra você. Então a gente vai falar agora um pouco sobre isso, né? Porque a gente, como seres humanos, temos essa tendência, né? De apontar sempre para o outro, que o outro precisa de ajuda. É como se disséssemos, é o outro que está quebrado, eu estou bem. Essa é uma tendência que vem desde a infância, né? Quando fomos criados ali até cerca de 7 anos de idade, está sendo formada então a nossa personalidade. E nessa formação de personalidade, nossos pais, muitas das vezes, na sua melhor das intenções, estão nos ajudando para que a gente seja mais forte, para que a gente seja mais autossuficiente, para que a gente não seja dependente dos outros. Nesse tipo de formação de personalidade, muitas das vezes, a gente não quer expor nossos erros. Muitas das vezes, quando expõe os erros, principalmente para os pais ainda punem. Ou se expõe isso para a sociedade, a criança na escola, alguma coisa, é zoado, é zombado, bullying. Então, o que, que o ser humano que está sendo formado ali começa a aprender a fazer desde novo? Se autoproteger. E aí, nessa autoproteção, é claro que não entra a necessidade de terapia. É claro que se eu sou autossuficiente, eu não preciso desse tipo de ajuda. É claro que se eu não estou quebrado, se não tem erros em mim, onde é que está o erro? Onde é que está o defeito? É no outro. Por isso que no Me Fale Mais sobre isso, a gente vai falar aqui. Como que então essa visão ela precisa ser mudada para que a pessoa consiga ser ajudada? E o que está dando errado, passe então a dar certo nos seus relacionamentos, né? Isso. E como o Romildo falou, tudo começa na infância. Nos nossos vídeos a gente está sempre batendo nessa mesma tecla, que muitas vezes os problemas que o adulto está vivendo aqui na vida dele agora não teve origem aqui. Às vezes a gente vai descobrir como foi a infância dessa pessoa, como que era tratada ela como criança lá na família de origem. E aí a gente vai vendo que possivelmente algumas coisas contribuíram para isso. Só que tem coisas que são unânimes, né? Acontece na vida de todo mundo, com toda criança. Essa questão da cobrança, da exigência. Na nossa sociedade, ela tem intolerância aos erros. Só que a criança ela está suscetível ao erro porque ela não sabe, ela está aprendendo. Então é um momento de aprendizagem. Nesse momento de aprendizagem vai haver muitos erros. Faz parte, é normal. Só que a maneira como esses erros são tratados, como são direcionados, isso pode criar nela uma necessidade de estar sempre acertando, estar sempre provando que ela é boa, que ela consegue.
né? Ou se justificando, ou até mesmo omitindo e escondendo quando faz alguma coisa errada, né? É comum a gente ver a criança fazendo isso, de esconder o que fez de errado, não procurar o pai ou a mãe para receber ajuda, porque sabe que vai ser exposto, sabe que vai ser cobrado e exigido. E se a criança vive nesse ambiente, qual o tipo de adulto que ela vai se tornar? Ela vai admitir que tem erros e que tem falhas? Quais serão as consequências caso ela admita que, poxa, foi mal, eu aqui errei, eu aqui pensei diferente, eu aqui não olhei por esse ângulo? Não, 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 porque vai vir cobrança, vai vir exigência. Então ela nem percebe, esse adulto nem percebe que pode estar tendo esse comportamento devido ao que aconteceu com ela, a maneira como ela foi conduzida na infância. Exato. E agora temos aí uma personalidade forte, uma personalidade que não admite falhas, que não erra, e que muitas das vezes, como a gente já falou em outros vídeos aqui, tende ao ponto do egoísmo, de se autoproteger a qualquer custo. Então, num relacionamento aí de pai e filho, é comum, até mesmo que o pai fale, preciso de ajuda para o meu filho. Meu filho está rebelde, meu filho está muito mal, meu filho está precisando de um terapeuta, meu filho precisa de uma terapia. Vocês viram que a gente falou no início que era sobre, não é só sobre casal? Nesse exemplo que a gente está dando aqui agora, é muito comum também nossos clientes virem até nós buscando ajuda terapêutica para o filho. Só que quando a gente começa a analisar a fundo, quem está moldando o ambiente dessa criança, ou melhor, quem moldou o ambiente dessa criança até ele se tornar um adolescente, foi o pai, foi a mãe. Exatamente. E nesse sentido, não adianta querer que esse jovem, que esse adolescente mude, que ele se transforme numa outra pessoa. Aqui no nosso tratamento, a gente sempre repete isso. A gente não vai tratar a criança ou o adolescente, a gente vai tratar o ambiente dessa criança e desse adolescente. E onde que é o ambiente? Quem é que é o ambiente dessa criança? É o pai, a mãe, ou o cuidador, aquele que é responsável pela criança. Esses são que precisam ser tratados para que esse ambiente tratado comece a surtir efeitos no comportamento dessa criança. O pai e a mãe fazem parte do ambiente. O ambiente como um todo, né? O que acontece, as ordens, o que é permitido, o que não é permitido, o que foi acontecendo durante a infância dessa criança, que agora é um adolescente rebelde, que costuma se falar muito isso. Alguns pais meio que quase que lavam as mãos. Chegam num momento que entra meio que num desespero, não dá mais. Então, o que era um filho amado começa a ser um atrito ali. Muitas das vezes, os pais ou a mãe começam a discutir com esse adolescente, né, como se fossem dois adolescentes. Sim. Olha que coisa incrível, isso acontece com frequência, a gente vê aqui nos tratamentos. Então, quando a gente vê esse tipo de acontecimento, por exemplo, uma mãe discutindo com a filha como se fossem dois adolescentes, que ambiente esse? Que ambiente que será que não precisa ser mudado? Será que essa mãe está certa quando ela pega esse jovem e quer mandar para a gente, apenas o jovem? Se for os dois, a gente aceita. Mas se for apenas o jovem, a gente não aceita porque a gente entende que esse ambiente está sendo moldado pela principal pessoa responsável ali pelo ambiente, que é o pai e a mãe. Isso. E nesse ponto, amor, dá para explorar um pouquinho mais. Então, me fala mais sobre isso, sobre essa relação entre mãe e filho, por exemplo. Mãe e filho ou mãe e filha. O que pode estar acontecendo nesse ambiente aí, quando a gente vê, por exemplo, esse cenário de uma mãe discutindo com um filho ou com uma filha? O que pode estar ali por trás? O que chama a atenção nesse caso? Chama muita atenção porque sabemos que, como pais ou como mãe, nós somos responsáveis pelaquele menor, desde a infância até o ponto que chega na adolescência. É comum que, por exemplo, quando uma criança ela faz coisas erradas, os vizinhos vão falar, usam termos mal educado. Que criança mal educada? Logo, a gente consegue entender que a responsabilidade dessa educação, dessa administração, dessa disciplina que essa criança deveria ter, disciplina tem a ver com orientação. Quem é o responsável pela orientação dessa criança para que ela se torne uma criança bem educada? Somos nós, pais. Se nós, pais, somos os responsáveis para que essa criança tenha uma boa educação, administre melhor até mesmo suas emoções, sim. Porque o jovem, principalmente, ele começa a ter momentos de raiva. Isso é normal, está mudando ali toda a sua puberdade, tudo que está acontecendo de hormônio no corpo dele, vai ter um momento que ele vai explodir. Com raiva, com cara, com comportamento, talvez jogue alguma coisa no chão. Isso acontece até na infância. Imagine na adolescência. Na adolescência, né? Na vida adulta. Na vida adulta também acontece. Alguns adultos são meio... tem esse tipo de comportamento de não controlar suas emoções. Mas quem é o responsável por administrar isso tudo? O pai e a mãe. Logo, quando a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente entende que esse ambiente ele pode ser moldado se nós, como pais, nos colocarmos no lugar de pais, não de amigos de nosso filho. Não significa que nós não queremos ser amigos do nosso filho.
Mas antes de ser amigos dos nossos filhos, nós queremos ser pais. Isso tem a ver com se autoposicionar. Se eu me posiciono como uma coleguinha, uma mãe se posiciona como uma coleguinha da filha, ou o pai como uma coleguinha do filho ou da filha, o tipo de posicionamento é de igualdade. Só que não, existe uma autoridade aqui. Nós, como pais, precisamos nos posicionar. E não é ser tirano, não é ficar o tempo todo punindo, mas é se colocar no seu devido lugar para que essa comunicação, para que esse ambiente venha favorecer o desenvolvimento desse adulto que está em formação. Exatamente, esse era o ponto aí que eu queria abordar. Quando a gente vê uma mãe discutindo com o seu filho, adolescente, ou com a sua filha, está claramente evidente ali uma falta de hierarquia naquela família. Não tem uma hierarquia definida. Então, a mãe está discutindo com o filho como se fosse mesma idade, né? A mãe está reclamando do comportamento daquele jovem, só que na verdade o comportamento mais estranho ali é o dela, não dele. A gente espera isso de um jovem, a gente espera esse comportamento, esse desequilíbrio das emoções, porque quando está com raiva, sente raiva e não consegue às vezes lidar e controlar aquilo que está sentindo. Só que a gente espera o quê de um adulto? Que o adulto saiba controlar suas próprias emoções e ainda administrar daquele outro serzinho ali que está sob a responsabilidade dela. Quando tá os dois discutindo, opa, peraí, tem alguma coisa ali que não está fluindo muito bem. Então, falta de hierarquia dentro de uma família deixa tudo desregulado. Porque o jovem, o adolescente, a criança precisa de um direcionamento. Eles não sabem fazer as coisas sozinhos, eles não sabem ter essa noção de lidar com as emoções sozinhos, de saber o que fazer e o que não fazer. Eles até acham que sabem. Eles até vão dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim. Mas no fundo, ele não sabe. Exatamente. Uma coisa que a gente também consegue perceber com terapeuta, especialista aqui em neurociência, com outras especialidades que a gente ligado diretamente ao comportamento humano, é que existe uma fase na vida do jovem, especialmente ali na adolescência, né, amor? Eu vou pedir para você me falar mais sobre isso agora, que é quando esse jovem ele está num espaço onde seria um vazio de personalidade. Seria uma mudança de personalidade, que é quando ele está saindo da adolescência para entrar na fase adulta. E nesse vazio dessa personalidade, o que a gente poderia chamar aí que seria talvez até uma crise existencial, eu não existo. Quem eu sou agora? E é exatamente na fase que ele está saindo da adolescência para a fase adulta. E é nesse período que você, que eu, que nós como pais, precisamos estar muito presentes, muito atentos às reações dele, para que a gente não ensine errado essa questão de controle das emoções. Quando nós mesmos nos posicionamos e conseguimos controlar nossas emoções, nós estamos ensinando uma personalidade de alto valor para esse jovem que está em formação da sua personalidade adulta, né? Certo, vou falar sobre isso já. Mas antes, eu quero deixar bem claro aqui para você que é pai, que é mãe, que pode estar passando por um momento de conturbado aí com a sua criança ou adolescente em casa, que a gente de maneira nenhuma está culpando você, está colocando uma carga mais pesada do que você já está carregando. Não é isso. Porque a gente lá atrás também não tinha esse tipo de informação. A gente lidava com o nosso filho da maneira que a gente sabia, com o conhecimento que a gente tinha. Só que à medida que o tempo foi passando, a gente foi se ajustando, a gente foi aprendendo coisas novas, né? E a gente foi mudando e melhorando como pessoa para poder dar o melhor para o nosso filho. Então hoje a gente tem conhecimento que a gente pode passar para vocês, que vocês podem estar cometendo erros que seus pais cometeram, erros que várias pessoas cometem, que a gente sabe que a gente pode te dar uma informação que vai facilitar mais a sua vida. Então o objetivo é esse. Não é se sentir culpado, não é que a gente está recriminando você. Sabe que você está fazendo melhor, mas que a gente sabe que você tem potencial para fazer melhor ainda. É porque você falou um adendo aí, vamos trazer um outro adendo aqui. E aqui a gente, como a Jaqueline demonstrou claramente para você, nosso objetivo é ajudar você a crescer como pessoa. Esse é o objetivo aqui do Pessoas Crescem. Se esse assunto te interessa, caso você não esteja inscrito ainda nesse canal, que às vezes muita gente assiste, mas esquece de se inscrever. Se inscrever é muito importante, porque além de apoiar o nosso trabalho, faz com que o YouTube divulgue mais um vídeo para pessoas como você, que talvez esteja precisando e chega num vídeo como esse e depois vai receber novos vídeos. A gente está sempre postando nesse tipo de conteúdo aqui, de desenvolvimento humano, baseado em terapia, para te ajudar e ajudar seu amigo. Então também pode compartilhar aí esse vídeo. Agora sim, vamos lá para o ponto, né? Pronto, vamos.
Então, ninguém ensina isso pra gente. O filho nasceu, a gente tem que ir lá se virar, aprendeu com o que a gente já sabia, com o que passaram pra gente, e a gente também tem que adquirir um conhecimento ao longo do tempo. Só que uma coisa que a gente não sabe sobre os adolescentes, sobre as crianças, é essa questão de como eles funcionam, a questão do emocional, principalmente, né? É comum a gente ver a mudança da nossa criança, isso a gente percebe. Por exemplo, até os 7 anos de idade, nosso filho era de um jeito. De repente, parece que trocaram ele. Uhum. Amanheceu um dia, o menino que eu sempre conheci não estava mais lá. Mudou o jeito de ser, mais fechado, não gostava mais das mesmas coisas que antes, já tinha um comportamento totalmente diferente. E eu sei que isso acontece na casa de todo mundo. Chega mais ou menos essa faixa etária aí, pronto, que aí seu filhinho bonitinho some, desaparece e botam outra criança lá. Ah, ele tá aqui no suporte, tá chamando você de feio, filho. Mudou totalmente, tá? E aí tá, vai crescer mais, você vai se acostumar com aquela mudança ali, vai doer um pouquinho, mas você acostuma. Daqui a pouco, outra mudança drástica. Você estava se acostumando com aquele menino novo que você tinha ali, daqui a pouco aparece outro. Esse agora é mais emburrado, mal-humorado, respondão, não gosta de nada, tudo reclama. O mundo tá ruim para ele, né? A fase da adolescência. O que acontece é que a criança, quando o jovem chega lá por volta dos 12 anos, ele ele não é mais uma criança, ele não pertence mais ao mundo dos pais. Ele começa a tentar desenvolver a própria identidade dele, quem ele é, qual é o lugar dele no mundo. Então é o momento em que ele vai tentar se afastar daquele mundinho que ele sempre conheceu, que é o papai e da mamãe, da casa dele, do ambiente familiar, e ele tem que descobrir a vida dele lá fora, quem ele é, quem ele pertence, como ele vai interagir com o mundo lá fora. Então ele vai se afastar um pouquinho. Mas ele não tem mais nem aquela família dele que ele tinha, né, que ele achava que pertencia àquele lugar, mas ele também não tem um lugar lá fora. Então a criança fica num espaço assim, ó, dos 12 anos mais ou menos, até a vida adulta, sei lá, seus 20 e poucos anos, saiu da adolescência ali, ó, vai vir naquele abismo assim, quem eu sou, para onde eu vou, ninguém me entende, ninguém me ama, o mundo não me cabe, não sei quem eu sou, e aí vai para a vida adulta. Ele só vai começar a voltar ao normal, sabe? Lá com seus 20 e poucos anos, é que ele vai descobrir quem ele é de verdade, o que ele quer, para onde ele vai, é onde a vida vai começar a fazer sentido de verdade na cabeça dele. Então, Ou nessa lá. não. É, Depende dos pais, quanto os pais depende. conseguem orientar nesse Isso, momento. depende de como ele vai passar por essa transição aqui. Se for mais tranquila, porque a gente, adultos, tem que entender que isso aconteceu comigo, aconteceu com o Romildo, aconteceu com você. Se a gente conseguir entender e encaminhar ele da melhor maneira possível, chegar lá na vida adulta, beleza, ele vai seguir o caminho, ele vai conseguir olhar para trás e ver, ah, tá, olha só, meu pai e minha mãe tinham razão, eles estavam certos, não precisava tanto drama. Às vezes não vai acontecer isso. Ele vai chegar lá na vida adulta e vai continuar ali, ó, apontando erro, culpando. Vai continuar um adolescente rebelde, só que agora como adulto. Como adulto, talvez casado. Aí entra o início da Isso. nossa palestra, né? De novo, aí volta lá, ó. Aí começa a apontar um certo comportamento vitimista, alguns adultos começam a apontar que é o outro que precisa de ajuda, quando na verdade ele não passou por essa transição de uma maneira mais equilibrada possível, porque não recebeu a ajuda que os pais não tinham, porque deram o melhor que tinham como podiam, mas esse adolescente que virou adulto talvez não virou adulto, continua um Sim. menino casado, uma menina casada. Cresceu só fisicamente, né? Mas aqui, ó, não amadureceu ainda. Então, por isso é um ponto muito importante de entender que nessa fase os pais precisam estar muito presentes. Nessa fase, para quê? Para quando se tornar um adulto, realmente se torne um adulto de verdade. E aí, um adulto de verdade, ele assume seus erros, ele procura evoluir no sentido de melhorar na sua personalidade, na sua vida. Ele procura também entender melhor o outro. Um adulto de verdade, ele não se vitimiza. É culpa do governo, é culpa da mulher que... É interessante, porque quando eu atendi um cliente a semana passada, e o cliente, ele estava nessa fase, né? Ele está no terceiro relacionamento já, e está separado, correndo risco de divórcio. Então, alguns casais procuram a nossa ajuda e graças a Deus, graças a Jeová, a gente tem conseguido ajudar esses casais a restaurarem seus casamentos. Mas nesse caso, ele está já no terceiro relacionamento já, e casado, e está separado, mora numa casa, a esposa em outra, e aí com risco de ter o divórcio. Aí foi interessante que na sessão que eu fiz com ele, já que a gente já tinha feito alguma também, eu fui fazer uma outra sessão, aí conversando com ele sobre a questão do relacionamento, como é que estava, e como é entendendo, para entender o ponto dele, para que eu conseguisse ajudar, eu fiz algumas perguntas.
Uma das perguntas que eu fiz para ele foi interessante, que eu falei assim, fulano, qual é a pessoa que está sempre nessa equação desses relacionamentos? Primeiro eu perguntei, o relacionamento era errado, e aí, quais foram, como é que foi? E aí ele sempre apontava, não, é que a primeira mulher era isso e aquilo outro. E a segunda? Não, ela também era isso e aquilo outro, não sei o que, isso aqui. Tá aí agora. Agora também é sempre um problema diferente, porém, é sempre a outra pessoa que está equivocada, que está errada, como a gente falou, né? A tendência a ser vitimista, né? A tendência a não olhar para os seus próprios erros e dizia, ah, né, é ela, essa aqui também, não sei o que, é porque ela faz isso, faz aquilo outro. Eu fiz uma pergunta, fulano, quem é a pessoa que está sempre nessa equação? Não, mas é porque a primeira, não sei o quê. Fulano, a pergunta não foi quem é o culpado, não. Quem é que está sempre se repetindo? Foram 3 relacionamentos que deram errado. Quem é a pessoa que está sempre se repetindo nessa equação? Ah, não sei o quê. Tu não quer responder, né? É você, né? Aí, sim, sou eu. E tal. E aí ele começou a entender que a tendência a se autoproteger, a tendência de apontar o erro do outro, estava fazendo com que ele continuasse repetindo os mesmos erros, continuasse sem corrigir os erros de si mesmo, continuasse achando que é o outro quem precisa de terapia. Por isso que a gente está falando no Me Fale Mais sobre isso de hoje, sobre isso, né? Por que as pessoas fazem isso, né? Tem a tendência de apontar o outro. E aí a gente está ajudando você, que de repente está passando por algum desafio no relacionamento com o filho, com o patrão, com a esposa, com o esposo, a entender que talvez, só apenas talvez, considerar essa grande possibilidade de que é você quem precisa de terapia, né? Isso. E no caso, no exemplo que a gente estava trazendo aqui dos filhos, né? Acontece a mesma coisa, porque aqueles pais estão tentando dar o melhor, estão fazendo o possível e o impossível para fazer o melhor para aquela criança ali. Então, na cabeça deles não tem espaço para achar, cogitar que eles não estão fazendo as coisas direito, porque eles estão tentando realmente, às vezes da maneira incorreta, com as ferramentas incorretas, do jeito incorreto que aprendeu ou que só está fazendo. Vai replicando, né, Vai o só que aprendeu. repetindo. Não é programado. E aí eles não param para pensar que talvez o problema não esteja lá no adolescente ou no jovem, porque com certeza não está. Está aqui, no adulto, que precisa aprender um pouco mais e entender um pouco mais para poder ajudar esse filho, ajudar esse jovem. Mas essa questão de a certeza absoluta de que está fazendo o melhor, não necessariamente esse melhor que você está conseguindo fazer é o que aquela pessoa precisa, é o que aquele jovem precisa. Então precisa ajustar, né, esse passozinho para trás. Opa, peraí, será que a minha maneira de agir, o que eu estou fazendo, o que eu acho que é o melhor, será que é isso mesmo? Por exemplo, uma coisa que acontece muito, que eu mencionei na questão dos jovens, né? O que está faltando muitas vezes? A hierarquia definida dentro de casa. Às vezes o pai e a mãe estão querendo muito que o amor do filho, querendo ter que aquele filho cresça amando profundamente aquela mãe e aquele pai. Às vezes o desejo do pai e da mãe é esse. Só que se a mãe e o pai ficar ali querendo que o adolescente ame, naquele momento não vai dar certo, não. É muito mais viável o pai e a mãe exigir a disciplina e o respeito daquele filho adolescente que está passando por aquele momento lá de transição, que não sabe para onde que ele vai, o rumo da vida, o que ele vai ser quando crescer, qual o lugar dele no mundo. É muito melhor, muito mais viável ter o respeito desse filho e a disciplina adequada dentro de casa do que querer receber o amor do filho. Porque quando ele estiver lá, um adulto com uns 20 e poucos anos, ele vai olhar para trás e vai ver, aí sim, ele vai conseguir ser grato pela disciplina, grato pelas orientações que você deu, e aí sim ele vai conseguir demonstrar amor de verdade por você. Nessa fase da adolescência, não vai. Não queira buscar isso. Se você buscar isso, vai dar ruim lá na frente. A visão dele, do jovem está deturpada, né? Com a visão deturpada, compromete a eficiência, o entendimento, o carinho, o amor. E a gente, como adulto que já passou por isso, queremos nos posicionar como adultos amorosos e sim entender que essa criança, esse jovem está passando por uma fase que isso vai passar, isso vai mudar. E aí, com a nossa paciência, com a nossa orientação, eles serão bem-sucedidos, evidentemente. E é interessante que se você assistiu a live anterior, esse aqui é um vídeo gravado, mas da outra vez a gente fez ao vivo, né? A gente falou sobre os óculos que cada um de nós acaba tendo. E esses óculos seriam da realidade absoluta, que do ponto de vista humano, não existe. E a partir desses óculos, dessa realidade absoluta, como pais, a gente também pode se equivocar no modo como nós estamos educando, criando o nosso filho. Por quê? Porque esses óculos da realidade absoluta são moldados na nossa infância, na nossa família, no modo como fomos criados, e a gente replica isso. E a gente acha que é a melhor maneira possível. Mas talvez você diga, ah, Romildo, mas eu apanhei pra caramba e hoje eu não bato no meu filho.
Não necessariamente essa é uma realidade absoluta, porque não existe. Então, a realidade absoluta do ponto de vista daquele que apanhou, foi espancado, e quando tem um filho, tem um maior cuidado, a realidade absoluta dele talvez seja criar muito solto. Não estou falando para bater, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Mas talvez, por conta do que já passou, dá amor demais. E a palavra demais, ela sempre é exagero. E aí acaba afrouxando que muito, é né? mais amor e menos respeito. É, Dentro de uma família, onde aquele jovem está crescendo, precisa de limites e disciplina, isso aí não é muito bom. E a gente costuma lembrar, né, que a gente já falou aqui em outros momentos, que a diferença entre ser bom, se esforçar em ser bom, e a grande diferença que há entre ser bonzinho. Um pai, uma mãe, ela não pode ser boazinha. Ele não pode ser bonzinho. Isso vai comprometer muito a personalidade dessa criança e vai fazer com que se torne um adulto fraco. E aí, um adulto fraco faz com que tenha um casamento fraco. Um casamento fraco, quando tiver filhos ou aumentar essa família, terá uma família fraca. Então, ter essa noção de que nós precisamos ser mais firmes, porém amorosos com nossos filhos, ou até mesmo dentro de um relacionamento, num casamento, também tem o posicionamento do marido para com a esposa. Se posicionar também. Não é ser tirano, é se posicionar, falar, amor, olha, até aqui pode deixar comigo. Daqui para cá eu deixo você fazer. E há um acordo, para que depois não haja uma cobrança de que não consegui fazer. Alguns casais, por exemplo, eles têm a tendência de deixar que a esposa cuide da parte financeira. Tudo bem se for um acordo entre ambos. Só que não seria tudo bem se der errado, o marido agora vem cobrar da esposa. Deu errado. Por quê? Quem é a responsabilidade de cuidar das coisas mais importantes? Quem é que tem que botar a cara a tapa? É o homem. Isso acontece na criação de filhos também, né? Às vezes o marido não se envolve na educação do filho, deixa tudo por conta da mãe, e quando dá errado, quando dá algum problema, foi você que educou, foi você que fez, ou você que deixou de fazer. Está correto? Com certeza não. Né? Precisa se envolver, precisa participar. E, principalmente, quando os dois trabalham juntos, não tem essa questão de apontar o dedo um para o outro, né? Apontar o erro. Exato. Então, a ideia de hoje é entender que, por exemplo, você que é pai, que está aqui assistindo essa live, você ele não está assistindo, mãe, manda para ele. Porque também o homem precisa se envolver em tudo isso. O homem não tem que correr dessas questões. O homem não tem que correr da possibilidade de ir para a reunião do filho, se ele pode. O homem não tem que correr da responsabilidade de chamar o filho, educar, às vezes até aplicar alguma disciplina. Não, deixa isso com ela. Ou vice-versa. A mãe também lavar as mãos, deixar que ele, o pai, resolve. Não, os dois têm que trabalhar juntos para que esse jovem seja bem educado e tudo mais. E no casamento também, os dois são responsáveis para que esse casamento dê certo. Então, o ideal é que os dois busquem ajuda terapêutica, quer esteja com dificuldade na criação do filho, quer esteja com dificuldade no relacionamento familiar como um todo ou no casamento. E aí a tendência é o quê? As mulheres vêm. A gente tem aqui talvez 95% ou mais dos nossos clientes são mulheres. E quando isso acontece, é comum que a sociedade, que a gente pense que as mulheres são mais fracas, que as mulheres têm mais problemas emocionais. Só que as estatísticas mostram totalmente o contrário. As mulheres são mais fortes por buscarem ajuda emocional, as mulheres se tornam mais fortes no relacionamento, na família, as mulheres conseguem ter mais orientação, muito mais perita para poder lidar melhor com os desafios, e os homens, infelizmente, botam uma carapuça de força, mas na verdade são mais fracos quando não buscam ajuda, quando não têm a humildade de buscar ajuda terapêutica. É interessante que até mesmo as estatísticas mostram isso, porque o número de homens que se suicidam chega a ser 4 ou 10 vezes maior do que mulheres. Pare e pense em alguém que você pensou, que você se lembrou agora, que talvez infelizmente tenham tirado a própria vida por problemas emocionais. A maioria deles eram homens. Por que isso acontece? Porque os homens botam uma máscara de que está tudo bem, mesmo quando não está. Eu consigo, eu dou conta, não posso mostrar fraqueza. Quem precisa de terapia é ela. E aí a mulher vem, se ajuda, não fica com esse tipo de neurose, de pensamento, porque não resolveu seus problemas emocionais e elas continuam vivas. Só que os homens vai ter muitas consequências. A consequência mais grave, evidentemente, infelizmente, é o suicídio. Mas existem outras consequências dos homens que não buscam ajuda terapêutica, dos homens que não conseguem melhorar o seu emocional, perca de emprego, perca de casamento, envolvimento com coisas erradas. Por quê? Porque não buscou ajuda, porque quis mostrar para a sociedade que era forte, quando na verdade era, uma máscara e a fraqueza estava atrás dessa máscara, né? Essa armadura. E isso sobrecarrega a família. Porque muitas vezes, quando o marido, o homem, chefe de família, está nessa situação, precisando de ajuda e não busca ajuda,
tudo em casa começa a desandar. E vai sobrecarregar para quem? Vai sobrar para quem dentro daquela família? Quem muitas vezes vai ter que assumir papéis que não são dela e ao mesmo tempo ainda tem que levantar, suportar, levar aquela pessoa que não está bem emocionalmente. Tem que... Aí é o que a gente vê muitas vezes, a mulher cansada, sobrecarregada, exausta, que tem que ser forte, que tem que aguentar um montão de coisa, porque muitas vezes o peso não fica dividido, porque o marido lá, o chefe da família, está com problema emocional e não procura ajuda, porque acha que não precisa. Aí a esposa não tem como, às vezes, vir buscar ajuda, às vezes não dá, às vezes não tem tempo. A pobre não tem tempo para vir buscar ajuda, não tem tempo para olhar para ela, porque a demanda toda está sobre ela. Então, assim, é importante frisar esse ponto de que homens também têm problemas emocionais e são graves, né? Eu estava comentando com uma cliente que eu estava atendendo que ela estava bem mal emocionalmente, evidentemente depressiva, todo mundo consegue olhar para ela e ver que tem problema emocional, né? O marido dela não, ele não parece que não tem trauma, parece que não tem nada, que a vida dele é perfeita. Eu estava mencionando com ela assim, ó, tá vendo que parece que você é muito problemática, só que a gente consegue ver exatamente onde é que está o problema, você consegue lembrar, falar sobre ele, então a gente consegue tratar também. Já o marido não fala sobre isso, não tem lembrança. Não, tá tudo bem, minha vida foi boa, não tem nada não. Então é mais difícil tratar quem? Aquele que diz que não tem nada. É muito mais fácil tratar aquela pessoa que reconhece que tem problema e que precisa de ajuda. Então aí a gente vê uma pessoa que aparentemente não tem nada e que bate na tecla de que não tem nada, e a outra ali, ó, que tá ali buscando ajuda, querendo ajuda, e nesse papel, né, o homem e a mulher. Então, ó, é muito mais difícil quando o homem não reconhece que precisa de ajuda e fica ali na teimosia, teimando. Enquanto as mulheres, elas já são mais suscetíveis a entregar os pontos, preciso de ajuda. Eu não consigo lidar com isso sozinha. Exato. E mais uma vez, o homem tem essa tendência, né, por conta da sociedade, do modo como foi criado. O homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem é isso, aquilo, outro. Se algumas mulheres acabam caindo nesse jogo, quanto mais os homens. Então, por isso que no Me Fale Mais Sobre Isso de hoje, nós falamos sobre esse assunto. Quem precisa de terapia é você. E agora, depois dessa explicação toda aqui, provavelmente você vai parar para refletir e saber, né, cada um que está aqui, né, se realmente precisa de terapia, se realmente essa seria uma boa ajuda, e se o marido é quem precisa também, pode compartilhar o conteúdo para ele. Compartilhe também com seus amigos, que você certamente sabe que eles precisam de ajuda, apesar deles não terem visto ainda através dessa ótica, desse ponto de vista que a gente trouxe aqui. E a partir dessa ótica, você também pode procurar a gente através do nosso site pessoascrescem.com.br. Você vai acessar lá o conteúdo nosso, uma explicação, depoimentos, bem como o WhatsApp meu para conseguir falar diretamente comigo para tirar algumas dúvidas. E por lá você vai ter mais dúvidas, tirar mais dúvidas quando eu começar a explicar todos esses pontos para você. E é isso. Por hoje é só. E a gente se vê no próximo Me Fale Mais Sobre Isso. Até a próxima.